essa música eu vou te contar, hein? A letra dela eu tava ouvindo assim, achei que realmente revela bem os sentimentos, né? Quando há um lance como esse numa relação, né? A questão da traição, da infidelidade. Pois é, esse é o tema de hoje aqui do canal Sexualidade e Você. Eu estava lendo aqui na minha revista, né, essa revista que traz artigos e trabalhos científicos que foram publicados, de uma pesquisa que foi realizada por um doutor em psicologia e também pesquisador na Universidade de Washington. O nome dele é John Gottman. E ele fez uma pesquisa exatamente sobre os vários tipos de traição. Isso mesmo. Tá, vários tipos, Carla? Tem mais que um? Mas é como se não bastasse a questão da traição física. Gottman, ele nessa pesquisa mostra que existem outras formas de infidelidade que pode então, contribuir aí para que a pessoa seja bastante infeliz, vamos dizer, né? E existem condições para que esses outros tipos de infidelidade, que ele fala que existem 10 tipos de infidelidade, possam acontecer. Então, há coisas que vão rolando na relação que possibilitam, que propiciam esses 10 tipos de infidelidade. Então, ele diz, por exemplo, que uma primeira coisa que começa a acontecer, né, é o seguinte, é quando os casais eles chegam num estágio que ele chama de estado de negatividade, né? E o que é isso? Tem início quando um dos parceiros deixa de dar atenção ao outro, né? E isso é tão comum nos relacionamentos, eu mesmo no consultório eu vejo muita coisa acontecendo nesse sentido, né? Então um deixa de dar atenção ao outro. Então, por exemplo, férias, eu não posso, você vai sozinho. Não tem mais aquela coisa de marcar juntos as férias. Ou, faleceu o parente de um dos parceiros. Eu não vou junto com você no enterro, no velório, eu não vou. Quer dizer, não tem essa participação, né? Ou então, não contribui, por exemplo, para ajudar nas questões domésticas. Deixa tudo para a pessoa. E assim sucessivamente, quer dizer, começa a deixar de dar atenção, então fica só no celular, né, no WhatsApp, Facebook e deixa a parceria de lado, né? Então o que começa a acontecer? Começa a haver um distanciamento entre o casal. E nesse distanciamento, a outra pessoa que se sente, né, deixada de lado, começa a desenvolver uma certa mágoa, um certo ressentimento, né? E aí então é que se estabelece esse estado que ele chama da negatividade, né? Porque a pessoa, ela muitas vezes tem toda essa mágoa, esse ressentimento, mas ela não expressa. Mas aí começa a se estabelecer um segundo estágio dentro desse processo para chegar aos tipos de infidelidade que ele diz. O que seria esse segundo momento, né? O segundo momento é quando aquela pessoa que está se sentindo deixada de lado, que não tem mais a parceria dando atenção e assim por diante, essa pessoa começa então a ficar tão distante e o outro, que está já se distanciando, começa muitas vezes a comparar a parceria com outras pessoas. Então começa a comparar a parceria com o companheiro do trabalho, com a companheira do trabalho, né? Ou então com uma amiga, ou então com um amor que teve, sabe o primeiro amor? Aquela primeira pessoa, ela era assim, era assado, era cozido, né? Então aquela pessoa que já tá querendo se distanciar da relação, que é o que fica no Face, que não sei o que, sei lá, tô dando esses exemplos, essa pessoa então começa a ter esse processo, né, de comparar a companheira ou companheiro com outras pessoas. E isso é muito, muito ruim, porque essas comparações, na maioria das vezes essas comparações, ele diz o quê? Que o companheiro ou a companheira vai perder, com certeza, porque a outra pessoa é sempre melhor, né? Senão não estaria utilizando, né, esses exemplos para poder comparar a parceria que se tem. Então, isso é muito ruim porque ele diz que o distanciamento e aí a frustração, né, começa a criar então um ambiente para se estabelecer esses 10 tipos de traição. E quais são esses 10 tipos de traição? Olha lá. O primeiro deles ele chama de comprometimento condicional, ou seja, a pessoa ela não está mais por inteiro na relação,
o comprometimento. Então, ele passa assim a ser uma pessoa, a estar comprometido com as coisas de fora. Então, ele passa a flertar, ele ou ela, a flertar com as pessoas fora do relacionamento. Então, não tem mais esse comprometimento dentro da relação. Segundo, a intimidade sem sexo. Então, é aquela pessoa que começa a ter uma relação, até mesmo uma relação mais íntima, com uma terceira pessoa. É uma relação que não tem, muitas vezes, essas confidências, não tem muito afeto, não tem, mas já passa a ter um relacionamento sexual com outra pessoa. Temos também a mentira, né? Então, a pessoa muitas vezes exausta de tanto discutir com o parceiro, passa então a mentir sobre coisas muito banais, assim, sobre qualquer coisa, manda ver na mentira para encontrar um jeito mais fácil. Outra coisa, aliança contra o parceiro. Então, um dos parceiros se une regularmente a uma terceira pessoa, né? Um parente ou um amigo, ele até coloca como exemplo, para poder criticar a parceria. Olha que coisa, né? Depois, a ausência e a frieza. É um outro tipo também que ele chama de infidelidade, que é aquele parceiro ou aquela parceira que já não mais identifica as necessidades daquela pessoa que está ao lado, né? Já não tá muito nem aí se a pessoa tá andando para frente, se tá andando para trás, se tá triste, se tá alegre, quer dizer, não tem mais aquele envolvimento, realmente há uma frieza na relação. A perda do interesse sexual, isso aí então, né, demais. Aí começa, isso é muito comum acontecer, eu falo demais porque é muito comum acontecer quando já não há mais tanto aquele interesse de um pelo outro na relação. Então, não tenho mais vontade do sexo, então começa a criar desculpas, ou então, no caso, o homem muitas vezes não cria desculpas, mas ele, assim, na hora H, mas ele começa a chegar tarde em casa, justamente para evitar o sexo, porque aí a parceira já tá dormindo, né? E assim você começa a inventar viagens, né? E a mulher começa com aquelas coisas de dor de cabeça, não tá legal, não tá afim, tá triste, tá com dor aqui, dor ali, e assim vai, né? Também o desrespeito, ou seja, não há mais uma preocupação em ser gentil com a parceria, né? Então vai tratando a outra pessoa tudo de qualquer jeito. Veja, gente, tudo isso facilita aquela traição física. O egoísmo então é que o quê? Na parceria, a pessoa ela só fica interessada nas próprias coisas, então ela vai tentar resolver as próprias questões, não tá nem aí para aquilo que a parceria precisa, né? Depois, a injustiça, ou seja, as decisões elas não são mais tomadas em comum acordo na relação, né? Então cada um vai tomando as suas decisões. Então assim, de repente, olha, marquei pra vir gente aqui em casa, viu? Pô, mas você nem me comunicou? Você nem perguntou pra mim se eu poderia ou não? Ah, chamei e pronto. E por último, ele diz que é o rompimento, ele chama de rompimento de promessas. Quer dizer, se o casal, por exemplo, tinha um pacto juntos de guardar dinheiro, vamos guardar todo mês um tanto, quer dizer, já não tem mais isso. Então se rompe essas coisas, né? Se rompe as promessas que são estabelecidas um com o outro, né? Isso é um exemplo que eu dei, mas pode ser qualquer outra coisa. Então vocês viram? São todos esses tópicos que muitas vezes tem nos relacionamentos, não é? E que isso vai distanciando e que cria uma super facilidade para que uma outra pessoa entre na jogada, tá bom? Fica atento, hein? Fica atento, porque esse negócio de traição dói, né? Talvez não para quem traiu, mas para quem foi traído, dói pra caramba, né? Bom, gostou? Então compartilha, põe um joinha, inscreva-se no canal para que você fique atento às novidades que eu vou oferecer para vocês aqui. Tá bom? Um beijo grande, gente. Muito obrigada mais uma vez pela audiência e até mais. Pessoal, não vai embora. Não acabei. Tenho mais uma coisa para dizer. Tem muita gente que não sabe dos benefícios do pompoarismo, né? Você sabia que as mulheres, quando estão grávidas, se elas fazem um exercício do pompoarismo, elas podem ter um assoalho pélvico muito mais forte e eficaz para a hora do parto? Pois é. Eu vou falar exatamente sobre isso num mini curso que eu vou oferecer para vocês em agradecimento às mais de 100 mil visualizações que eu tive aqui no canal Sexualidade Você falando sobre esse tema.
Então vai ser uma aula por semana, 10 aulas e um curso totalmente gratuito para que você possa aprender isso e muito mais sobre pompoarismo. Então inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos para que você possa receber de primeira mão todas as informações a respeito desse curso, tá bom? Eu espero vocês. Até mais!